Já está gravando, será? Tá. Bom, boa tarde, né? Para começar a aula, lembra que sexta-feira a gente tem um seminário do professor Huck, falando sobre espalhamento de luz. Não sei se vocês sabem, mas o programa de pós-graduação em física tem um equipamento de espalhamento de luz, de espectroscopia Raman. Também tem outros de infravermelho. E essa sexta-feira o Huck vai falar sobre espectroscopia Raman e dar uma aplicação em uma matéria que é muito interessante. Então, quem tiver interesse, quem gostar dessa área de espectroscopia, recomendo assistir a palestra do Huck. Na última aula, já está aqui a aula, coloquei no YouTube, né? E tem o link do site aqui para vocês assistirem a aula do dia 11, em que a gente falou sobre as raízes de equações, método interativo e pesquisa incremental. Se vocês virem aqui em arquivo, na unidade 2, a aula já está aqui. E eu coloquei aqui uma pasta com scripts, né, da bissecção, que é a aula de hoje, e a raiz, né, uma funçãozinha que extrai a raiz. Não coloquei os scripts da aula passada, porque eu estou esperando que vocês façam um teste. O Temerson fez já alguns testes. E quando a maioria de vocês tiverem testado os scripts, aí eu coloco aqui, tá? Mas da aula de hoje eu coloquei, que é a bissecção. Tá aqui, vocês podem baixar e testar. Lembra que é uma função para vocês usarem, o que significa dizer que vocês vão ter que criar um programa principal que puxa esta função e faz os cálculos da bissecção, que é o que a gente vai falar hoje. Na aula passada a gente falou de raízes, né? Já faz uma semana que a gente teve aula. E aí eu dei a definição do que é uma raiz de equação, né? São os valores de x para o qual a função dá zero. Um exemplo de como calcular a raiz de polinômios, né? Bem simples, a funçãozinha que eu criei, já disponibilizei aí para vocês baixarem. No caso, polinômio de grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até grau 6. O que significa dizer que para gerar usar esse script, vocês vão ter que fornecer um vetor com 6 valores, né? Com 6 dígitos, né? E cada dígito vai ser atribuído a uma dessas letras. E ele é das imaginárias também? Também calcula os imaginários. Se tiver a raiz, se a raiz for imaginária, ele também vai dar a raiz imaginária. Bom, a gente falou do método do valor incremental, como é que se procede, o procedimento, né? Mostrei exemplo da tangente de x, que dá o que pode causar o problema, né? No cálculo de raízes, por esse método, cujas funções têm singularidade, né? Então, dentro do intervalo bem definido, ele pode achar a raiz, mas se você escolher errado esse intervalo, ele pode retornar uma raiz incorreta, né? Como, por exemplo, aqui, nessa função no intervalo entre 2 e 4, a função troca de sinal, mas também troca de sinal entre 4 e 5, né? Entre 2 e 4 é uma raiz verdadeira, mas entre 4 e 5 não existe raiz e ele vai retornar uma raiz que não é verdadeira. Então, esse método, ele requer que o usuário conheça muito bem a função para a qual ele está calculando a raiz e conheça os pontos de singularidade dessa função. A gente fez aqui um research root, né, um root research, que é um scriptzinho que vai procurar a raiz de uma função pelo método interativo. E aí eu pedi para vocês testarem esse programa, né, lembrando mais uma vez que é uma função, o que significa dizer que quando você gravar essa função, ele vai ter esse nome, rootsearch.m,
E aí você precisa criar um programa principal que vai puxar esse arquivo, né, o root search, e fazer o cálculo. E aí você vai ter que fornecer os dados de entrada func, o A, o B, que são os intervalos, e o dx, que é o incremento, né? E ele vai retornar com os valores o x1, que é o x2, e o x1 e o x2, que é o intervalo no qual se encontra a raiz. Bom, eu coloquei aqui um exemplozinho também, e uma forma de usar funções. Eu acho que eu não falei sobre isso, mas eu vou mostrar aqui. Uma forma de usar função é usando o arroba, né? Então, arroba x, nota o seguinte, eu vou limpar toda a memória e vou falar que f de x vai receber um arroba de x e a função vai ser uma função qualquer. Vamos colocar x ao quadrado, vou colocar x ponto ao quadrado mais x, tá? Então, o MATLAB, o que teve, ele entende que isso aqui é uma função e eu não atribuí nenhum valor para x, né? Então, eu posso usar um valor qualquer, a igual a feval de f de x2. Então, o que ele vai retornar? Ele vai pegar esta função f de x, né, que é x ponto ao quadrado mais x, e no lugar de x vai atribuir o valor de 2. 2 ao quadrado dá 4, mais 2 dá 6. Como eu usei esse ponto chapéu, né, ou seja, eu posso estar usando também, em vez de um número, eu posso estar usando um vetor também, né? Então, por exemplo, eu vou colocar o x para variar de 0 a 10. Né? Então, eu posso usar o a igual a feval fx x. Pronto, e aí ele vai me retornar o vetor a, né? E notem o seguinte, que isso aqui só funcionou porque eu coloquei o ponto chapéu. Se eu não coloco o ponto chapéu, vamos ver o que acontece. A função ela é atribuída de forma correta. Se eu usar um feval, né, para um valor específico, ele vai me retornar o valor de a, né, feval f de x 3, né? Ele vai pegar o valor 3 e atribuir a x. Vamos ver se funciona se eu atribuir mais de um valor. Ele sempre vai atribuir esse primeiro valor aqui, né? Você pode até colocar mais, mas ele vai sempre atribuir o primeiro. No MATLAB, me parece que ele atribui todos os valores que você colocar aqui. Mas se eu colocar feval x, deu erro. Por que que deu erro? Porque agora o x é um vetor, né? O x aqui, cadê? Eu atribuí um vetor, e aí eu estou atribuindo a f de x os valores desse vetor. Então, esse produto aqui, ó, cadê o feval? Esse produto aqui, ele precisa ser produto entre vetores. Correto? Por que precisa, professor? Porque x ao quadrado é igual a x vezes x. Você está multiplicando dois vetores. Então, precisa ser um produto de vetores. Por isso que coloca um ponto. Tá? Por isso que é importante colocar esse ponto aqui. E aí vai funcionar. E aí você pode plotar. Vamos voltar lá. Colocar o ponto. Vamos colocar o y, né? Y igual ao ferro x. E agora eu posso plotar o x e o y, que ele vai funcionar. Entenderam? Então eu coloquei um exemplozinho aqui de como você no MATLAB pode usar o arroba para expressar funções antes de mesmo de atribuir os valores, né, para o seu domínio. No caso aqui é o x. Aí eu pedi para usar a pesquisa incremental, né, para encontrar zeros das funções. Você fez? Alguém fez isso aqui? Eu. Emerson? Não. É? É, professor. Ah, tá certo.
Mas não foi isso que você mostrou para nós da última vez, né? E Não, da pesquisa incremental? Da pesquisa... Não, não foi. Não, foi a última vez eu mostrei a do interpolação. Interpolação, tá certo. Mas da E deu pesquisa certo a incremental já pesquisa fiz. incremental para você? Oi? Deu certo a pesquisa incremental? Deu, por isso que eu perguntei o que significava aqueles dois valores que eu obtive, aí você tem que falou que era o intervalo onde que tá a raiz. É o intervalo onde está a raiz que ele vai te devolver. Uhum. Deu certo. Aí eu dei um exemplo aqui, pessoal, do uso da função feval, tá? Acabei de mostrar para vocês aí que funciona no MATLAB. E também a função while, né? O exemplo do uso da função while. Por que eu dei esses exemplos do while e do feval? Porque a gente está usando aqui os dois nesse script, tá? A gente usa o while e também está usando o feval aqui. Então eu só mostrei para que vocês entenderem o que está acontecendo nessas linhas. Aqui está faltando um ponto e vírgula, e aqui também está faltando um ponto e vírgula, e aqui também está faltando um ponto e vírgula, tá? Você fez isso, Temerson? Fiz. Tá. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre o método da bissecção. Já estudaram o método da bissecção? Já. A minha voz está normal? A conexão está boa para vocês? Pra mim tá tranquilo. Pra mim Tá. também. Eu vou desligar minha câmera para ver se... Porque eu escutei uma voz tremida. Para ver se aumenta o link, tá? Deve ser por conta da minha internet que o roteador está lá na sala e eu estou no quarto. E tem algumas paredes entre esse roteador e a sala. Mas vamos lá. Já viram falar sobre o método da bissecção? já. Já. Então, do que se trata? Henrique. Oi? Não, já ouvi falar, né? Não lembro tão bem, não. É o bagulho pra achar a raiz? Ele usa a metade de um intervalo. Aproximações, né? Tipo, Isso, coisa do tipo. daí tem aquele simplesão lá que você fica chutando de um lado pro outro até você chegar no valor que vai batendo pros dois. Não é aquele que você vê o sinal da função, aí você divide por 2, aí pega... É esse daí mesmo. Por 2. É esse daí mesmo. Tá certo. Eu só não entendo por que eu estou dando essas coisas para vocês, porque vocês já sabem tudo. É verdade. Não, professor. A gente tem que Não, relembrar. é verdade sim, Termo, você sabe tudo. Cala a boca, Henrique. Eu ia na aula pra dormir. Oxe. Eu ia na aula só pra fingir que eu tava prestando atenção. A gente aprende as coisas fora da aula. Então eu só vou deixar o material para vocês aí, vocês vão aprendendo. Vocês estão dormindo na minha aula também? Não. Não vou falar porque tá gravando. Professor, não escuta esses guri, não. Trata-se do que, então? De um método para encontrar raízes, sei lá, de aproximação para achar raízes. Onde usa o valor médio do intervalo. Cara, nós temos um problema. Cancelou a aula. Tá começando a chover. E aqui no bairro onde eu moro, a energia é tão boa que quando chove ela desliga a energia, né, para que não queime nenhum aparelho. Bom, eu vou continuar minha aula, mas pode ser que eu caia, viu? Então, se vocês puderem o máximo participar da aula, eu vou saber que eu não estou falando sozinho. Beleza. Então, a bissecção trata-se de uma técnica, como vocês já falaram, né? Técnica o quê? Numérica. Para obter raízes de função. E essa técnica ela é baseada em um teorema.
É aquele teorema de Weierstrass, não sei. É esse? Teorema do valor inicial. Que diz que se tiver um valor negativo da função de um lado e positivo do outro, vai ter uma raiz no meio? Exato. Caraca, em metal. Ele é foda, hein? Veio estudado. Parece até que tá se graduando já. Na verdade, é valor intermediário, tá? Intermediário. Tá? Então, do que se trata, né, esse método? Suponha que a gente tenha uma função, e eu vou chamar essa função de f, e que essa função ela tem que ser contínua dentro do intervalo. E eu vou chamar esse intervalo de intervalo AB. Tá? Os colchetes aqui para indicar que este intervalo inclui o valor de A e inclui o valor de B. Tá? E dentro desse intervalo, essa função contém FP raízes. Ou seja, para conter FP raízes, essa função ela vai mudar de sinal, né, no entorno do valor de P. Então, ela vai ter sinais opostos, né, em torno desse valor. Então, de acordo com o teorema, se a função muda de sinal, então existe um número P dentro desse intervalo, né, entre A e B, com o valor da função f de P igual a zero. Entenderam? Era isso que vocês estavam falando? Bom, esse intervalo entre A e B pode ser tão grande quanto se queira, né? Não sei se tem algum Siqueira na sala ou se ele é grande ou pequeno, mas esse número ele pode ser grande. O que pode implicar em mais de uma raiz dentro desse intervalo. Bom, esse método ele supõe, por simplicidade, né, que apenas vai existir uma raiz dentro desse intervalo. E o método vai ser interativo. Ele vai achar uma raiz e depois vai reordenar os valores e vai procurar outra raiz e vai procurando raízes até que não encontra nenhuma raiz a mais. Então, o que a gente vai supor, inicialmente, é que existe apenas uma raiz.
Muito bem. Qual que é a exigência do método? Alguém pode dizer? Você tem que fazer uma busca contínua por raízes dentro desse intervalo, né? Então, você divide esse intervalo em N valores e vai procurando, né, nesses pequenos intervalos, uma forma semelhante como a gente fez no método interativo. Então, você vai reduzindo, né, esse intervalo, os outros intervalos iguais, a metade do intervalo anterior. Como acho que Temerson falou, né? Então, tudo bem, a gente tem um intervalo AB, faz a pesquisa, no qual a função f de p é igual a zero. Como é que se vê isso? Quando você encontra dois intervalos no qual a função muda de sinal, então significa que dentro desse intervalo existe uma raiz. Então, você vai reduzindo esse intervalo pela metade e você procura se existe uma raiz em cada uma dessas metades. Se não encontrar, divide novamente pela metade e aí você vai reduzindo até que se encontre uma raiz. Então, vamos supor o seguinte. Para iniciar esse processo, vamos considerar os seguintes valores. Então, a gente vai considerar A1 como sendo A, B1 como sendo B, e tornar-se tornar P1 como sendo ponto médio. De que forma? Vamos ver se eu consigo desenhar uma função aqui com essa caneta. Então, você tem o seu domínio x e uma função que vai variar, né? Vou chamar essa função y de f de x, e ela está sendo plotada entre os intervalos a igual a 1 e b
igual a B1. No ponto aqui onde a função muda de sinal, é a raiz da minha função e eu vou chamar de P. Entre esse ponto P, eu vou ter os pontos que eu vou chamar de P1, o ponto P2, né? E entre, obviamente, P1 e P2, pode existir outros pontos, né? Vou colocar aqui um P3. Então, a minha função ela é plotada dentro desse domínio. Definido pelos valores de A, A1 e B1. E dentro desse intervalo A1, B1, existe um valor que é a raiz da minha função. O que eu faço? Eu divido esse valor no meio, em que eu chamo P1, e agora eu tenho duas partes, né, desse meu domínio, de A1 a P1 e de P1 até a B1. E a cada passo de bissecção, ou seja, de busca da raiz, né, eu divido esse intervalo pela metade. Então, depois eu divido para intervalos que vai de A1 a B2, e no meio do valor aqui, eu atribuo ponto P2. Novamente, eu pego uma metade e atribuo os valores de A1 até B3 e o ponto médio aqui, P3. Né? Então, cada passo eu vou procurando a raiz dentro desse intervalo. O que eu estou fazendo? Reduzindo o meu intervalo entre A e B, né? E em cada passo eu reduzo pela metade. Primeiro passo, A e B tem esse tamanho, depois reduzo ele pela metade, chamando ponto P1, depois procuro a raiz nas duas metades, depois reduzo esse espaço por P2, né, pela metade, né, atribuindo o ponto P2 e procuro a raiz na outra metade, e assim sucessivamente eu vou procurando todas as raízes do meu domínio. Professor, Oi. mas o P3 não tinha que estar da outra metade? É porque não há mudança de sinal se você considerar P3 igual a P2. O procedimento você faz nas duas metades, né? Então, quer dizer, eu optei por fazer pela metade do lado esquerdo. Mas o beta da Tudo bem, bissecção não analisa a você vai diferença fazendo de aqui sinal? também simultaneamente, né? Você está falando aqui, né? Não, por exemplo, Não, no último. aqui no P2, eu ia fazer P2 igual a 1, aí começaria do P2 a B2. Aí teria variação de sinal, aí eu saberia que estaria o sinal. Tá, tá Entendeu? certo. Aqui é A2, né? Você está falando aqui? Eu faria a 2 igualzinho aqui B2. A2 igual a B2, aqui, nesse Eu ia ponto. fazer de A3 a B3. A B2, desculpa. É porque se eu fizer da forma que está aqui, que o senhor colocou aí, eu não vou ter mudança de sinal, então não vai ter raiz. Não, desse lado aqui não. Então, à medida que você vai, mas você vai ter que, como se você não conhece a função, você vai ter que executar o procedimento.
né? Aqui você não vai ter raiz mesmo. A raiz está aqui entre P3 e P1. Nesse exemplo, né? Aliás, P2 e P1. Cadê P2? Ah, entendi o que você falou. Eu fiz Quis errado. fazer A2 igual a P2, aí seria de P2 a B2. Você tá certo. Na verdade, aqui, né? Isso. Aí seria de P2 a B2. Você tá certo. De P2 a B2, tá certo. Tá aqui a raiz. Então, aqui seria A3. Aqui seria B3. E aqui seria o P3, né? Que estaria relacionado com a raiz da função. Você tá certo. Eu fiz do lado errado. Então, como que a gente fez esse procedimento? A1 recebe A, B1 recebe B, e P1, ponto médio. Ponto médio, então, seria A mais B dividido por 2. Né? Então, você dividiu essa função no meio, e aí você tem o domínio de A a P1, e aí você chama P1 A1 de A2 e P1 de B2, e torna a dividir no meio novamente, né? Em cada passo. Então, P1 é o ponto médio no intervalo AB. Ou seja, se eu quero saber qual que é o valor de P1, vai ser A1 mais B1 menos A1 dividido por 2. Né? Isso aqui vai levar a 1 sobre 2 de A1 mais B1. Tá? Por que eu faço esse procedimento? Eu quero saber o valor médio dentro desse intervalo, de A1 até B1. Né? Então, eu tenho que considerar o valor de A1 mais a metade desse valor aqui. Né? Então, aí eu vou pegar o valor de P1 em relação ao meu referencial aqui. Então, o valor inicial, P1, vai ser 1 sobre 2, A1 mais B1. Bom, vamos para as considerações. O que acontece? O que acontece se f de P1 for igual a zero? Se isso acontecer, então P vai ser igual a P1 e a gente encontrou a raiz. Ou seja, nós teremos achado a solução. Agora, se for diferente, se f de P1 for diferente de zero, se isso acontece, significa
que esta função no ponto P1, né, f de P1, tem o mesmo sinal que a função no ponto A ou no ponto B. Né? E eu chamei ponto A de A1 e ponto B de B1. Então, ela vai ter o mesmo sinal que a função tem no ponto A1 ou no ponto B1. Bom, isso dá uma estimativa, porque se eu pego aqui o ponto P1 e vejo que ela tem o mesmo sinal que no ponto B1, isso significa o quê? Que a minha raiz pode estar à esquerda, né? Se ela tem o mesmo sinal que o ponto B1 e sinal oposto ao ponto A1, então a minha raiz está à esquerda e eu devo caminhar para a esquerda, né? Não vai adiantar eu caminhar para a direita que eu não vou achar essa raiz. Pode até existir, né? Mas o sinal está me dizendo que o ponto tá, a raiz está à esquerda. Então, o próximo procedimento. Quando a função no ponto P1 e a função no ponto A1, né, então estou considerando aqui entre P1 e A1, tem o mesmo sinal, o que acontece? Então, o ponto P vai pertencer ao intervalo entre P1 e B1. E fazemos o valor de A2 igual ao valor de P1. E o valor de B2 igual ao valor de B1. Vamos ver se consigo colocar do outro lado. Entenderam? Então, olha só. O que eu estou dizendo aqui? Se f de P1 e f de A1, né, P1 e A1, tem o mesmo sinal, então o ponto P vai estar no outro intervalo, entre P1 e B1. Né? Então, vai estar entre P1 e B1. Não é o caso que eu representei aqui, tá? É só uma suposição. Quando isso acontece, o que a gente faz? A gente não vai procurar nesse intervalo em que a função tem o mesmo sinal. Então, a gente atribui novos valores, né? E faz o A2 receber o valor de P1. Então, eu passo o A2 para cá. E o B2 recebeu o valor de B1. Né? Então, agora eu vou procurar entre A2 e B1. Agora, se ocorre o contrário do que eu escrevi aqui em cima, que é o que realmente eu representei aqui por essa função. Quando f de P1 e f de A1 têm sinais opostos.
Então, P vai pertencer a esse intervalo entre A1 e P1. Né? É o que acontece aqui. Então, se eu calculo a função no ponto P e vejo que o sinal dela é oposto, né, ao valor da função no ponto A, então o ponto P que eu procuro está dentro desse intervalo. E qual é o procedimento que eu faço? Então, fazemos A2 igual a A1, né? Eu replico esse valor aqui. A2 igual a A1. B2 igual a P1. E aí o procedimento também é repetido. Calculo o valor médio e calculo o valor da função nesses pontos. Analiso qual que é o sinal da função. Se a função no ponto P2 tem o mesmo sinal que a função no ponto A2, então eu olho para o outro lado. Se a função no ponto P2 tem sinal oposto do que a função no valor no ponto B2, então aí eu divido novamente esse intervalo por 2, atribuo o valor P3 e aí vou calculando, né, até chegar no ponto da raiz onde eu queira. Ou até que esse intervalo seja pequeno o suficiente. Então esse procedimento ele é repetido até se obter a raiz. No intervalo ou nos intervalos seguintes. Né? Então, o próximo intervalo então seria aqui, neste exemplo, os pontos A2 e B2. E assim sucessivamente. Muito bem. O que a gente pode fazer agora é um algoritmo de bissecção. Presta atenção no que eu falei. Algoritmo e não script. Tá? Então, qual que seria o objetivo desse algoritmo? Encontrar a solução para f de x. Então, a gente vai, dada uma função f, e o intervalo AB, onde a função no intervalo A tem sinal oposto da função no intervalo B, nós vamos encontrar, pelo método da bissecção, qual é o valor exato onde a função é igual a zero. Então, esse algoritmo ele vai ter que executar essa tarefa. Bom, uma exigência é que essa função seja contínua
dentro do intervalo A e B, né? Muito bem. Quais as informações eu devo entrar neste algoritmo? Estou esperando a resposta. Os valores de A e B e os valores da função em A e B. Muito bem. Então, entrada. Os pontos extremos. A e B. O número máximo de interações. Quantas interações eu vou fazer? Porque, veja, vocês, dependendo da precisão que vocês usarem, vocês podem chegar tão próximo da função como tenha vontade de chegar, né? Então, você tem que definir também uma tolerância para o seu cálculo, né? Você tem que definir um ponto onde o seu computador vai parar de fazer as contas, né? Então, você tem que também falar sobre a tolerância. E esse script tem que devolver como saída que tipo de variável? Não é um valor só, que é o valor da raiz, aproximado. Exatamente. Solução aproximada de P. Agora vamos supor o seguinte, que por algum motivo, né, você definiu certinho sua função e o seu método leva à procura nesse intervalo entre P1 e B1. Se isso acontecer, o que seu algoritmo tem que retornar? Ele vai retornar o valor de P? Se ele procurar entre P1 e B1, ele vai encontrar o valor de P? Não, né, gente? Porque nesse intervalo a função não muda de sinal. Não, mesmo. Então, se ele percorrer todo esse domínio de P1 até B1 e não encontrar a raiz, ele tem que voltar uma resposta do programa, né? Ou ele te mostra a solução aproximada de P, ou uma mensagem de erro. Ou de falha, né? O termo falha é melhor. O que significa dizer que ele não encontrou a raiz. Tá, mas como que a gente vai fazer o procedimento? Através de passos.
tá? No passo 1, a primeira coisa a se fazer é definir um índice. Então, eu vou chamar o índice I e atribuir o valor 1 a esse índice. E vou chamar FA o valor da função no ponto A. No passo 2, eu vou fazer que P receba A mais B menos A sobre 2. Besteira, né? Vou fazer A recebendo B dividido por 2. Dá na mesma, né, gente? Muito bem, aí o que eu vou ter que fazer? Calcular f de P. Né? A fp maiúsculo vai ser o valor da função no ponto P. Na verdade, isso aqui tem que estar dentro do passo 2. Bom, se eu fiz o I o valor de 1, né, atribuir o valor de 1, eu vou ter que fazer um loop aqui. Em algum momento eu tenho que criar esse loop. Não, isso aqui eu tenho que fazer dentro desse loop do passo 2. Desculpa, vou ter que apagar aqui e colocar isso dentro do 2. Esse passo 2 é uma condição para a entrada de um loop. Né? Então, esse loop vai fazer com que o I percorra os valores do domínio. Então, eu tenho que fazer o seguinte, enquanto... Opa! Enquanto esse valor I for menor ou igual ao número de ao número máximo de interações, né, que eu coloquei aqui, ó. Vamos chamar ele de N, N0. Enquanto esse for menor do que esse número máximo de interações, né? Esse número máximo de interações é cada passo que eu tenho aí, eu vou dividir o meu intervalo no meio e vou analisar o sinal da função. Se do lado esquerdo o sinal da função não mudar, eu vou para o lado direito, né? Eu vou para o lado em que o sinal da função muda. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, enquanto eu não chegar ao número de passos de interações máximas, né? Eu vou seguir os passos seguintes. Vamos para o outro passo. Vou chamar de passo 3. Nesse passo 3, agora sim, eu vou dividir o intervalo no meio. E vou chamar o ponto P, o ponto que divide o intervalo A e B no meio. Então, seria o ponto A mais B dividido por 2. E em seguida, eu tenho que calcular o valor de PI.
Ou seja, eu vou calcular o valor nessa função. Esse P aqui vai estar atrelado a esse número de passo aqui. Esse I aqui vai variar de 1 até o número máximo de interações. E para cada valor de I, eu calculo o valor de P. E para cada valor de P calculado, eu calculo a função. Então, eu vou ter que calcular FP e atribuir a essa função FP, a essa variável FP, né, o valor da função no ponto P. O passo 4. O que eu tenho que fazer? Bom, como eu calculei um ponto médio e a função nesse valor, eu tenho que ver se a função nesse valor é igual a zero. Porque o que acontece se a f de P for igual a zero? Bom, se isso acontecer, eu cumpri o meu objetivo, achei a raiz. Né? Ou, se B menos A sobre 2 for menor do que a tolerância. Bom, pode acontecer que esse P não dê como resultado o valor zero, mas dê um valor próximo de zero dentro da tolerância que eu estipulei. Né? 10 a menos 3, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, se ele estiver dentro dessa tolerância, então eu vou para a saída e retorno o valor de P. A solução para o meu programa é o valor de P. E eu já obtive o que eu estava procurando. Né? O procedimento foi bem sucedido. Ou seja, ele me devolveu o valor da raiz. Se isto não acontecer, desculpa, se isto acontecer, a gente para o script. Se isso não acontecer, o que a gente faz? Se isso não acontecer, a gente passa para o passo 5. O que vai acontecer no passo 5? A variável i vai receber um incremento que eu vou chamar de i mais 1. Lembrando que o número máximo de interações é um número inteiro, tá? É um inteiro, integer. E aí, a cada passo que eu der aqui dentro, eu vou incrementando o valor de i. O i vai começar de 1 e o valor máximo dele vai ser o n0. Então, eu faço i receber i mais 1. E o passo 7... Opa, passo 6, né? Eu devo analisar se o f de A vezes o f de P é maior que zero. Se for, então faça A
receber P. Então, o que eu vou fazer? Se for, eu vou fazer o A receber o valor de P. Eu estou reduzindo o meu domínio. E aí eu vou calcular um novo intervalo. O intervalo AI e BI. Eu atribuo o valor de f de P, o valor da função f de P em f de A, como a gente mostrou aqui. O f de P recebe f de A e eu calculo um novo ponto médio. Ou faça B igual a P. E o passo 7 vai ser a saída do programa. Bom, então esse método ele vai seguir esse loop, até achar o valor de f de A, o valor de P. Então ele vai seguir nesse loop até encontrar o valor de P para o qual o f de P é igual a 0 ou dentro dessa tolerância. Então esse loop começa aqui no passo 2 e vai até que passo? Passo 3, passo 4, passo 5 e passo 6. Então ele vai até o passo 6. Então siga os passos 3 a 6. Então, na saída, você vai encontrar o número de interações. Desculpa, você vai encontrar o valor da raiz, mas ele pode falhar se você não encontrar essa raiz e extrapolar o número de interações. Eu vou mostrar mais para frente como é que calcula esse número de interações. Então, o método falha após N0 interações. Então, N0 aqui vai receber N0. E aqui o procedimento, se ele falhar, não foi bem sucedido. E o que eu devo fazer? Parar o programa. Ok? Então, isso aí é um scriptzinho que vocês podem usar para procurar a raiz da função usando o método da bissecção.
Agora, esse número de interações, como calcular? Bom, a gente tem um intervalo inicial que a gente chama de ΔX. E esse intervalo ele é reduzido pela metade, né? Então, esse intervalo aqui, ele é reduzido pela metade. E depois, também mais pela metade. Então, esse intervalo, ele vai reduzindo da seguinte forma. Primeiro, ΔX sobre 2. No próximo passo, ΔX sobre 4. No próximo passo, ΔX sobre 8. E assim sucessivamente. Então, esse intervalo inicial, que eu vou chamar de ΔX, né, esse ΔX é um intervalo que compreende, né, os pontos A e B. Ele é reduzido para ΔX sobre 2. Depois, né, vou chamar de bissecção, né? Então, depois da primeira bissecção, é reduzido para ΔX dividido por 2 ao quadrado. Isso depois da segunda. Então, como que vai funcionar essa redução, né, depois de N bissecções? Então, eu vou ter, depois de N bissecções, ΔX sobre 2 elevado a N, né? E isto vai me dar o valor da raiz que eu estou procurando. Então, como saber esse valor de N? É só inverter essa equação, né? Então, resolvendo para N, então este N aqui, né? Eu vou levar ao logaritmo neperiano, né? E vai me resultar nesta equação aqui. Vai ser o ln do módulo de ΔX dividido pela raiz P ln de 2. Então, este é o número máximo de interações que você vai fazer para obter a raiz. Bom, esse é o método da bissecção. Então, a gente definiu o método, mostrei o algoritmo, né, um algoritmo para obter o valor da raiz. E agora eu vou deixar para vocês testarem
Se vocês observarem aqui nos arquivos que está compartilhado com a gente, né? Na unidade 2, eu coloquei a pasta script e coloquei o arquivo bissecção. Então, ele já está construído aqui. Note que é uma função, tá? O que significa dizer que você vai ter que criar um programa principal que chama esta função. Você vai já está salvo o arquivo aqui, né? Como bisec.m, né? Tá vendo que o nome do arquivo é o mesmo nome da função que eu coloquei aqui. E essa função ela usa o método da bissecção para calcular a raiz, né? Em que o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Que se sabe que está no intervalo, né? No caso aqui eu coloquei x1 e x2. O número n de bissecções necessário para reduzir o intervalo, né, é calculado a partir dessa equação, é como eu mostrei. E o filtro de argumento de entrada controla as singularidades suspeitas, o que significa dizer é a tolerância. Né, a gente pode definir esse filtro igual a 1. E, não, tolerância é o TOU aqui, né? Então, o padrão eu coloquei 10 elevado a quarta vezes o EPS. Vamos ver o que é o EPS aqui. EPS é o valor mínimo, né? 10 a menos 16. Então, a tolerância é 1e a quarta vezes EPS. Então, essa é a tolerância do erro. 10 a menos 12. Ops. Nargin significa o seguinte, mais um termo novo aí para vocês. O Nargin, ele vai dar o número de elementos que tem aqui dentro dessa função. Então, aqui o Nargin é 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Então, o Nargin vai ser atribuído o valor de 5 para ele. Né? E aí ele faz essa condição e faz a busca lá por bissecção e vai retornar a raiz. Então, eu quero que vocês comparem esse script que eu deixei aqui para vocês com o que a gente deu aqui na aula de hoje. Né, sobre o método da bissecção. Alguma dúvida? Não. Tranquilão. Bom, então com isso eu finalizo a aula de raízes de função. Deixa eu já colocar aqui nos arquivos. Então, essa é a aula de número 12, né? Pessoal, Você falou o que, professor? Cortou?
Então, eu caí, como eu falei para vocês, tá chovendo forte e a luz minha acabou de cair. Eu estou só com a bateria do notebook. Ai, é por causa disso, hoje eu não sei. Até aquela papai, tá bom? Então, pessoal, caiu minha internet e eu estou roteando do meu celular. A bateria está carregada. Vai ter uns 20 minutos de aula, tá? Quanto durar a bateria do meu celular, enquanto eu tiver dados no meu celular para rotear para o computador. Vocês entenderam o método? Pessoal, fala alguma coisa para eu saber se estão aí. 20%. Aham. Alô? Na hora que estiver aplicando, acho que fica melhor, né? De boa, professor. Então, tudo bem, ó. É esquisito isso. Vamos ver se eu conseguir colocar o arquivo aqui. Bom, pessoal, vou terminar a aula por aqui porque a internet está falhando muito, mas eu consegui finalizar essa parte que é da raízes, tá? Então eu deixo agora para vocês testarem o script e ver as funções, fazer o cálculo, né, das raízes. Eu vou tentar encerrar a gravação aqui, vamos ver.